Glória a Jesus. Com alegria de alma, também quero saudar a amada igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar a vossa preciosa atenção para que juntos nós possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 12, os versos 1 e 2. O verso primeiro foi o verso escolhido pelo nosso grupo de dança, para que nós hoje meditássemos na palavra do Senhor nosso Deus. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo número 12, verso 1 em diante. Nós vamos aguardar que as nossas crianças saiam, estão movimentando, vão lá para a salinha. É o momento deles e nós estaremos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Você que encontrou essa passagem, pode dizer comigo amém? Você que não encontrou, continue procurando, porque é necessário que nós singremos a palavra do Senhor nosso Deus. Agora sim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode dizer amém? Pai Todo-Poderoso, na Tua presença recebemos, ó Pai querido, a Tua palavra. Na Tua presença recebemos o Teu olhar e o Teu cuidado. Na Tua presença estamos para ouvir a Tua voz. Na Tua presença, abundância de alegria. Na Tua presença, os anjos cantam dia e noite, dizendo quem Tu realmente és. Santo, Santo, Santo. Na Tua presença, habitam miríades de anjos. Na Tua presença, quando nos reunimos, nos sentimos quase ninguém. Se não fora o Senhor, em Jesus Cristo, ter nos comprado, nos lavado, nos remido, não entenderíamos jamais, porque ninguém, senão o Filho, entende o que o Pai está a fazer. E nós te louvamos, ó Pai querido, nesta noite mais uma vez. Engrandecemos a grandeza, a maravilhosa presença do Teu nome, do Teu Espírito Santo entre nós, mais uma vez nesta noite. Que venhamos, ó Pai querido, a ter os ouvidos desagravados, os corações quebrantados, a nossa atenção devoluta ao Senhor. Ó Deus, os nossos sentimentos e a nossa altivez humilhada e quebrantada pela Tua presença. A nossa inteligência transformada e o nosso conhecimento elevado ao nível de sabedoria. Meu Deus, que nós possamos receber do Senhor a Tua bênção, como filhos amados à roda da mesa de um Pai, aguardam e esperam pela bênção paterna. Abençoa-nos mais uma vez, Senhor. A Tua presença engrandece e enobrece este lugar. Engrandece e enobrece esse altar. Esta casa, mas acima de tudo, estas casas que aqui estão, chamada Tua igreja, o peito, o coração de cada um dos Teus servos e filhas aqui nesta noite. Meu Deus, que nós saiamos daqui mais uma vez, preparados para propagar o Teu reino, e o Teu reino habita dentro de nós, Senhor, é representado por cada um dos Teus filhos que aqui estão. Portanto, salva, meu Deus, abençoa aqueles que aqui estão presentes, mas também aqueles que estão fora, trabalhando, ó Deus querido, aqueles que estão através da internet, juntamente conosco, engrandecendo e louvando o Teu nome. Eu quero Te agradecer, ó Pai, por tudo que já vimos nesta noite, e por tudo que ainda nós vamos ver o Senhor fazer, através dos Teus servos e através do Teu Espírito Santo. Portanto, fica conosco, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Queridos, quando nós olhamos para essa palavra, a pergunta que não pode calar é exatamente a respeito desse tema. É acaso a minha vida fruto de adoração? Eu poderia dizer que para esse
número de pessoas que aqui estão. Este, além de um culto, é uma conferência. Aliás, quando não é? Quando nós nos aproximamos do Senhor nosso Deus, se não é uma conferência. Aqueles poucos que aqui estão, que sabem que fomos militares, que fizemos o serviço obrigatório militar, ou que passou mais algum tempo na caserna, sabe da grandiosidade e da pergunta que fica calada e ao mesmo tempo tão exarada quando nós nos achegamos diante ou próximo do nosso superior hierárquico. A pergunta que sempre vem, mesmo que ninguém fale nada, é: será que eu estou bem trajado? Eu estou bem fardado? Eu vou sair daqui enaltecido ou com uma punição? Será que eu represento esse grande exército? Será que realmente o meu comandante vê em mim um soldado valoroso ou um soldado, me desculpe a expressão chula, moita, escondido, que só comparece para receber, para buscar o seu olerite, para receber o que ele julga ser cabido, e na maioria das vezes nem é. Será que diante daquele comandante, eu aqui estou falando de alguém humano, quiçá, diria eu, nós outros que aqui estamos, diante de um ser, que antes de mim aqui já disse, o pastor Rafael, não existe para Deus, e não há como nós, mesmo que dentro do nosso cabedal de palavras, nós dizemos que Deus é infinito. Não, na verdade, essa é uma forma chula, rasa, mas usual que nós costumamos dizer que Ele é infinito, porque queremos comparar Deus a um ser humano, mas na realidade, o Senhor nosso Deus, a autoridade que está aqui nessa noite, está acima do infinito, porque Ele criou o infinito. Diante de alguém como é o nosso Deus, entendo eu ser cabido essa pergunta, se o tom aqui subido através dos louvores, da dança, da movimentação com bandeiras, gestual, indica a minha essência como uma essência de adoração. Queridos, quando olho para essa fala, eu não posso, desde o início ao fim, deixar ou me furtar de trazer à nossa memória, inclusive a minha, essa pergunta que hoje certamente vai sair e ela vai caminhar contigo durante essa semana. Ela vai te encontrar lá no seu trabalho. Ela vai caminhar com você quando você se assentar na cátedra da sua faculdade. Quando você andar pelos cômodos da sua casa. Quando você se dirigir à sua esposa ou dirigir palavra ao seu filho, ou vice-versa. A pergunta que não vai calar, porque eu invisto ela e invoco ela como algo que vai te acompanhar durante pelo menos essa semana. E você vai se perguntar: a minha essência é adoração? O que eu tenho aqui dentro é adoração? Porque diz a palavra do Senhor que a boca só fala do que está cheio o coração. E nós sabemos que é real. E quando a minha essência é adoração, não é só o corpo que diz, a boca fala, o coração pulsa, o sangue ferve, e é por isso que eu não consigo ficar calado na presença do meu Senhor. Porque se a minha essência é adoração, essa essência sairá, ela brotará, ela fluirá, aleluia, é o cheiro que está em mim. E a palavra que aqui cala o meu coração, mesmo não a tendo concebido em minha mente, mesmo que ela não tenha pululado no meu cérebro, caminhado aqui dentro, mas agora o Senhor me faz viver a realidade de alguém que viveu como essência, mesmo tendo sido um transgressor no passado. Porque não significa
E eu sei em loco, porque já vi, já participei de um momento de enxerto, quando meu avô, ali na cidade de Leme, na sua chácara, ele me chamava para enxertar. E eu me lembro que uma vez eu pedi para ele para ver. O nome do meu avô, o meu avô foi um nome matemático, Euclides. E eu achava interessante que eu olhava para ele, e nos dias que ele estava enfermo, que foi ao hospital fazer uma cirurgia que ele não precisava fazer, mas por insistência da família ele a fez, e aquela cirurgia o vitimou. Ele tinha um pequeno edema do lado esquerdo do seu ventre. Por insistência da família, ele foi retirar. Já caminhava há algum tempo. Ele foi marinheiro embarcado, serviu na Marinha Mercante na Segunda Guerra Mundial, e tenho ainda hoje as medalhas que ele recebeu, a sua boina. Mas a verdade é que ele havia vencido todo aquele tempo. E quando chega, eu acho interessante, e talvez isso tenha a ver, porque veio à minha mente, com a vontade humana quando ela confronta com a vontade de Deus. E a vontade da família é que ele tirasse aquilo. Ele foi tirar e o seu coração não suportou. Eu me lembro que pela ciência, pelos conhecimentos que ele tinha, eu dizia: meu Deus, eu não sei nada e eu queria aprender tanto com meu avô. O senhor não poderia me ensinar? Eu me lembro que eu andei, meu pai tinha uma chácara, também ali em Araras, onde a minha tia morou por um tempo, e meus filhos chegaram a brincar ali. E eu me recordo que eu andava por dentro daqueles laranjais e dizendo: mas o Senhor levou ele, e agora? Quem vai me ensinar? Porque mesmo ele não sendo meu pai, era meu avô, mas era ele quem me dizia alguma coisa, como essas ideias de baixo falante em ondas moduladas de rádio e coisas dessa natureza. Mas o Senhor levou. Mas eu senti o Espírito Santo do Senhor. E hoje eu sei que não é que eu senti aquela palavra de dentro para fora de mim, mas era o Espírito Santo, que é a minha essência, dizendo para mim: eu vou te ensinar os caminhos dessa vida. E eu me lembro que essa palavra veio à tona na minha mente quando perdi meu pai. Completei 20 anos e perdi meu pai no momento que eu mais entendia que precisava da sua presença na minha vida. E essa palavra veio de novo, da mesma forma, ao meu coração. E eu conjecturava comigo, dizendo: Senhor, o Senhor leva todos que estão pertinho de mim? Mas aquela palavra veio de dentro para fora, que é a essência. E a nossa essência não é o nosso pensamento, não é o nosso sangue, porque nós nascemos de novo e nós participamos da ceia do Senhor todos os meses. Então a nossa essência se torna o Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor é adoração. E aquela lembrança veio de novo. E hoje eu posso dizer sem dúvida que era a palavra do Senhor, Espírito Santo, dizendo: eu vou te ensinar os caminhos dessa vida. E eu rapidamente, quando me veio agora essa passagem que eu disse que dizer-lhes ia, na sequência, eu perguntei ao Senhor se era mesmo a vontade dele, que ele me fizesse sentir que fosse antes de subir a esse lugar, porque havia preparado uma outra coisa, mas o Senhor me fez sentir que seria exatamente isso. E o Senhor me fez sentir, e eu ainda esta semana aqui na casa do templo, aqui atrás, no gabinete, eu peguei a Bíblia que está lá, que foi a Bíblia que, quando meu pai faleceu, estava no peito dele, na sua pasta. Eu só retirei a contracapa que as latas do carro amassou naquele acidente, e eu deixei aquela capa que está nela, tirei a contracapa, e a capa amassada ainda está toda ali. E eu mostrava para os meus filhos a letra do avô deles, e algumas anotações que ele fez ali. E como o meu pai não deixou, mesmo tendo tido sítio, casas, mas naquele momento ele não tinha nada. Mas de uma forma, talvez os homens diriam, humanamente falando, foi coincidência. E eu ia reconhecer o meu pai naquele necrotério em Aguaí. Junto com ele mais 3 cadáveres que ali estavam, que faleceram. Não é um culto funesto, é um culto de festa. Mas eu preciso dizer isso.
E eu vi aquela Bíblia do lado e eu disse, e essa Bíblia? Dizendo, e essa aqui? Ele falou, é a Bíblia do seu pai. Eu falei, eu posso pegar? E tirei o sangue, tirei a contracapa. E ali eu anotei, no primeiro instante da minha vida está anotado aqui, o dia que o Senhor me colocou sobre a júdice pela primeira vez de uma igreja. Está anotado ali. 28 de agosto de 1991. Pela primeira vez o Senhor colocou nas minhas mãos uma igreja para cuidar. E eu me lembro que o quinhão que levou, segundo o meu pastor, que era o pastor daquela igreja, a passar a congregação às minhas mãos, para que nós cuidássemos ali em São Paulo, eu e Rosa, foi depois de uma mensagem quando eu ainda não era nem cooperador, era cooperador, não era diácono, nem presbítero, mas que ele chamou, e a mensagem, você lembra qual era, filha? E foi cantada aqui agora como último hino. Aleluia. A mulher samaritana no poço de Jacó. João capítulo 4. Talvez alguém diga, pastor, coincidência. Eu não vivo coincidências. Porque é um que nos comanda de dentro para fora, de fora para dentro. Ele é Senhor nos céus e na terra. Tu és o que a minha alma esperou. Tu és a fonte que eu esperava. Eu te conheci, eu não vou mais buscar em outro lugar, porque tu tens tudo o que eu preciso. A minha alegria não está mais em uma família bonita. A minha alegria não está mais no dinheiro. A minha alegria não está mais numa carreira. A minha alegria não está na saúde. A minha alegria está em ti. E caminhar contigo e te sentir é como respirar aliviado num lugar aonde cheiro de hortelã e o vento dos mares passa para banhar um homem feliz e que caminha para os céus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós somos a essência, nós sentimos esse algo de dentro para fora. Porque a essência de uma uva, a essência de uma laranja, a essência de uma folha. E nesses dias eu caminhava com a Rosa e passamos do lado, eu senti o cheiro de um limoeiro. E eu procurei onde ele estava, porque ele estava exalando um pouco de perfume. Mas eu peguei, essa semana, né, filha? Eu arrebatei dele uma folha. A gente não conta as coisas, irmãos, porque eu sei, eu entendo que a minha vida, assim como a tua vida, se você entender, cada passo teu é uma aula de Deus. Cada dia teu é uma bênção de Deus. E se você entender isso, você vai viver a essência de uma adoradora. Eu arrebatei uma folha daquela, amassei, aí o cheiro subiu. E eu dividi o cheiro com a Rosa. Ela, até eu lembro que eu coloquei perto. Olha, filho, limão. Ela, limão? Já sentiu. E se viesse alguém atrás de mim, sentiria também. Porque quem tem a essência exala o cheiro. Mas eu vou dizer uma coisa para você: esmagado o cheiro é melhor. Eu não sei se você está entendendo. Deus está falando no meu coração que eu não veio falar para todo mundo, ele veio falar para alguns, para uma classe escolhida. A uva, os seus parreirais têm um cheiro diferenciado. O seu suco, quando ela é esmagada, é melhor. Agora eu vou dizer para você, sabe quando é que fica melhor? Quando o suco fica de lado, esquecido por um tempo. Depois, quando se voltar, o sabor está ainda melhor. Eu não sei se você está entendendo. O apóstolo Paulo, no capítulo 17 do livro dos Atos dos Apóstolos, ele vai a um lugar chamado Atenas, lugar cujo panteão socrático, o panteão de Sócrates e Aristóteles, ali estava.
o lugar onde os gregos recitavam suas poesias, estudavam sobre a vida e dissecavam a ciência e a sociologia moderna. Paulo foi levado ali com o intuito de exalar a sua essência, enviado por Deus. E quando ele chegou ali em Atenas, eu vou dizer para você, se a boca só fala do que o coração está cheio, se nós só dizemos o que somos, ali estava Paulo. E ele era um perseguidor transformado em um perseguido. E ele ali agora chega e começa a andar. E tal qual um crente real, uma mulher real, serva do Senhor, um homem que realmente é servo de Deus, quando ele anda na rodoviária, quando ele anda, como nesta semana estive ali na Univap, Urbanova, aí deixei o Yuri lá, e depois a gente dá uma andada, porque a nossa essência não importa se era 6h20 da manhã, né, filho? Deixei ele lá, mas aí a gente volta e Senhor, aqui passam jovens. Esses jovens estão engodados com medo. Homens e mulheres depressivos, filhos e pais ricos, mas pobres de espírito e pobres de coração. Pobres de promessa. Quebra essas cadeias, Jesus. Você fica ali, sabe por quê? Porque a tua essência, não importa se é 6 horas da manhã, se é meio-dia, se é meia-noite, se é 3 horas da manhã, aonde você chega, aonde você estiver, você não quer falar sobre você, você quer falar sobre Jesus, você quer ser Ele, a sua essência. Se a sua essência é adoração, você está entendendo? Se a sua essência é adoração, o teu corpo fala, pulsa, treme pela presença do Senhor. Aliás, há alguns anos eu tenho dito para vocês e ensinado: quem é a bênção? Quem é a bênção? Aonde puseres a planta dos teus pés, eu te darei por possessão. Aleluia. Aonde pisares, anda pelas larguras dessa terra, porque eu te darei por possessão. E quando o Senhor assim diz, Ele diz, eu te dou, porque eu sei que a tua essência sou eu. E se eu te der, tu vai dizer, não é minha, é do Senhor. Não é meu, é do Senhor. Não me pertence, é do Senhor. E Paulo ali estava, parece me ver. Sobe, desembarca. Aleluia. Eu vi Creta quando estive na Ásia. Lugar estranho, pedras brancas, petrificadas para todo lado. Casas construídas de branco para refutar a luz forte. Cheiro forte de peixe, que diz que há séculos é dessa forma. Mas Paulo não quer nem saber. Lá estava um monte de mártir. Paulo sobe e começa a andar. E olha, Deus Mercúrio, Deus Apolo, Deus Vênus, Deus Milo, Deus Baco, Deus isso, Deus aquilo, e não interessa, ele vai, anda. Mas quando ele encontra um altar, está escrito, ao Deus desconhecido, ele fala, opa, eu estava esperando encontrar meu Deus aqui, mas eles não sabem. E Paulo ali começa, ele estava esperando os seus amigos, mas ele não estava num turismo, porque quem tem essência de adorador, adora ao Senhor em todo tempo, aleluia, glorifica ao Senhor em todo tempo. Por onde ele anda e ele sente o peso, como muitas vezes nós sentimos. Nessa semana eu falava com meu filho, e talvez deve estar me assistindo. Ele estava em Curitiba, agora está lá em Belém, mas dizendo do peso que sentiu ali no centro de Curitiba. Mas aonde nós chegamos, com essência de adorador, o castelo de vidro de Curitiba não é tão interessante, os jardins não são tão interessantes, as piazzas, as cópias das piazzas italianas ali, também não é interessante. O parque ecológico dali não se torna tão interessante, eu já conheci ali também.
Mas se torna interessante você olhar o peso e a opressão. E um lugar que é o terceiro do Brasil, à noite, quando você sai, está cheio de mendigos e pessoas dizendo: me dá uma esmola, me dá uma esmola. E de jovens acadêmicos se drogando e pelas ruas se prostituindo. Então onde nós andamos, nós dizemos: Senhor, toma esse lugar te pertence, porque o Senhor tem a herança dessa terra em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Você está entendendo o que é essência? Alguém dizia, um grande escultor disse que uma determinada feita, me esqueci o seu nome, me falha a memória agora. Ele pegou uma argila, e aquela argila tinha um cheiro cítrico de uma determinada alga. E ele identificou, ele falou: de onde veio essa argila? Essa argila não é dessa região. E alguém disse: não, ela veio de uma região lacustre, aqui perto. Ele disse: foi retirado de perto de algas? Foi. Como é que o senhor sabe? Ele disse: o cheiro. E eu quero exatamente com vocês, antes de falar em Paulo, porque Paulo naquele momento disse, deixa eu concluir aqui, disse: olha, esse Deus, porque todo ser humano, grava isso, está na essência dele, ele quer adorar alguma coisa. Porque Deus criou o homem para ser adorador. Vou dizer de novo, todo ser humano quer adorar alguma coisa, porque Deus colocou essa vontade de adorar dentro do coração do homem. Só que quando o homem não conhece a Deus em vida, ou não conhece um de vocês, ou se algum de nós se torna um 007 na presença dele, trabalha sem falar de Jesus, nunca passa, nunca diz quem é Jesus, aquela pessoa não sabe que o coração quer adorar Jesus. Ela não sabe que o coração quer adorar o Criador. Então ela adora um cantor, ela adora uma imagem de escultura, ela adora uma pedra, ela adora um pau, ela adora a si própria, ela adora um animal, ela adora o chão, a terra, a lua, o sol. Mas Paulo, como era adorador de verdade, a sua essência falou mais alto. Ele disse: olha, cidadãos atenienses, eu notei que vocês são supersticiosos. Aí eu diria para vocês: e o Brasil é? São isso, são aquilo, santo aquilo, santo aquele, santo aquele outro. E quando falta, traz de fora para cantar aqui um ídolo, uma ídolo. Supersticiosos. Mas ele disse: mas o que acontece é que vocês não sabem. Mas eu vou dizer agora. Isso vai ficar com vocês agora, a responsabilidade de vocês. Eu vi que vocês têm vários altares aos deuses. E segundo a história, disse que Atenas levantou mais de 30 mil ídolos e cerca de 380 altares. Eu fui em um determinado lugar, me desculpem, mas isso já é de domínio público, então eu posso dizer agora, que está arrancado ali daquela pedra o símbolo da Nike, que era um símbolo ateniense que ali estava. Então foi roubado e a Nike levou, comprou de alguém que levou dali. Hoje, seguranças não deixam, a gente chega ali, eles dizem, o guia diz: olha, daqui foi roubado o símbolo da Nike. Estava nesse monte, era adorado pelos corredores. Uma pedra branca, e falta exatamente aquele pedaço. O homem quer adorar qualquer coisa, ele quer pegar, ele quer roubar, se necessário for, para adorar. E Paulo, porque quem tem essência de adorador não se cala, ele disse: esse Deus desconhecido, eu vi vários altares, mas num deles estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês não conhecem e adoram, exatamente o que vocês não conhecem que deveria conhecer. E ele diz aqui, em Atos 17, esse é o Deus que criou os céus, criou a terra. Olha só, Atos capítulo 17 e verso 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido.
Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo. É possível que aqui haja nessa noite alguém que adora um Deus, mas é desconhecido. Como isso, pastor? Sabe? Porque você vai ver quem é esse Deus. E quem briga com um Deus como esse, ou é doido ou não conhece. Ele fez o mundo e tudo que nele há. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aleluia. Verso 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Você pode pelo menos dizer assim, nem que seja para dentro com raiva, amém. Queridos, aí diz o louvor: o que eu vou te dar se tu já tem tudo? O que é que se dá a alguém que já tem tudo? Vocês sabem muito bem, sabem, mesmo que digam que não. Eu estou aqui diante de uma plateia, eu sei que mesmo que queira disfarçar, mas atônita com a realidade desta real palavra que vos prescruta o coração e vos coloca de joelhos diante da realidade onde deveriam estar e nunca de pés diante de um Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o dono de todas as coisas. O mais metido aqui dessa noite, se houvesse, tinha que fazer isso aqui, ó, como fez Marcele. Ah, Senhor, eu não entendi onde estava. Quando nós vamos a uma festa de aniversário de alguém que é da nossa estirpe, do nosso nível social, da nossa classe, do nosso nível, é fácil escolher presente, não é não? Presta bem atenção nisso, porque isso é real, é factual e muito importante. Mas quando você vai à festa de alguém que tem tudo, como é que é? Sei que você já sabe que é difícil, mas como é que você chega? Você compra o melhor presente que você pode. E como é que você chega? Eu sei como é que é. Você me desculpa, viu? Isso é só uma lembrancinha. Eu sei que você merece muito. Não me diga que é mentira. Não é assim? Mas esse ser respira como eu e tu. E se não tomar banho, fede. E se não botar perfume, você não consegue ficar perto deles ou dela. Mas o meu Senhor, aleluia, o teu Senhor, Ele é o dono de tudo. E não é porque eu estou dizendo, você pode até não querer ouvir minha palavra, mas vai entender porque está escrito. Ele está aqui, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, no nome dele, Ele está presente. E Ele disse, quando chegarem na minha presença, não se apresente de mãos vazias. Aleluia. Mas pastor, por que eu estou vivo ainda? Porque não chegou o dia do Senhor. Mas Ele vem aí. Quando nós falamos em essência de adoração, me lembra o que eu disse agora, presente. Entregar. A minha pergunta primeira aqui, aliás, deveria parar por ela, porque já daria uma história completa. O que foi que você trouxe hoje para Ele?
E a pergunta não é só trouxe, é entregou. Nós estivemos ontem no aniversário, né, filha? Ali em Jacareí. E não deu tempo, irmão. Não deu tempo de comprar papel para embrulhar o presente. E eu me lembro que a Rosa disse uma coisa, e foi verdade, irmão. Nunca me ocorreu, nunca aconteceu isso comigo, mas foi, que semana corrida. Que semana doida de tempo. Mas não deu mesmo. Mal deu para comprar um presente. Mas nós levamos. Foi engraçado, né, filho? O interessante é que acabamos entrando em evidência ali, né? Aí você chega, um prédio enorme, indo ali para a represa do Jaguari. Aí entramos lá, primeiro, vai de um lado, não é aqui, é nesse, é naquele outro. Daqui a pouco subimos e chegamos no lugar. Aí entra no salão de festa. Seria cômico se não fosse trágico, porque é uma realidade. Eu lembrei ali, pastor Jonas, sinceramente, aqui muita coisa eu não comento com a minha esposa, que ela já sabe, minha cabeça vive em melodia e pensando nas coisas de Deus. Eu vivo pensando em sons, músicas, é assim. Mas eu entrei ali, quando nós entramos com aquele presente aberto, e eu ouvindo lá, olha, escuta, se justificando ali, né? Aí a dona da festa, não, que bom que vocês vieram, tá? Eu me lembrei, falei, e quando eu chegar diante do Senhor, aleluia. Sabe, eu lembrei dos portais se abrindo, e o Senhor esperando, e ali eu vou chegar, eu e você, viu? Não pensa só em mim não, não ria não. Você vai chegar com tudo que você preparou. Eu não sei se você está preparando. Tem um louvor, inclusive, que diz, eu gostava dele, mas agora os jovens dizem que é louvor velho, né? Eu estou me preparando para ir a um lugar. Eles vão me perguntando para onde é que você vai. Vou andando, não paro, e respondendo, vou andando e respondendo, vou para a festa do rei. Se não sabes onde é a festa, é no palácio do rei. Agora essa segunda parte não é para qualquer um não. Eu acho que na década de 80 dava certo. Mas vê se dá para dizer hoje. Eu vou chorar ou vou cantar? Eu vou cantar na festa do rei. Ele me convidou e lá estarei, não posso faltar. Um convite eu ganhei, se você ainda não tem, não diz para ficar quieto, levante a mão e peça ao rei. A igreja de hoje tem que voltar a pedir ao rei. Ele vem aí. Ora vem, Senhor Jesus. Essência me lembra. Aleluia. Dom e talento. A nossa língua, canonicamente, traz uma certa desvirtuação dessas realidades diferentes, porque elas são muito diferentes. Eu diria que elas são antíteses até. Porque o dom, eu não fugi de essência. As meninas escolheram e oraram, então comam. É para vocês. O dom é inato. O dom de quaisquer um de nós é inato. Nasce conosco. Tem pessoas que têm o dom da fala e dom de tantas outras coisas. Os dons, na realidade, elencado pelos estudiosos, são 293. O dom, ele não necessita de ser melhorado, mas ele pode ser melhorado. Porque quem nasce falante não precisa melhorar, ele já é falante. Mas ele pode melhorar a adequação do uso do seu dom. Quem nasce veloz, a sua região
ilíaca, a sua cabeça de fêmur, vantagem em região de nádegas ou de coxa, ele vai ser um corredor nato, ele já tem o dom. Ele não precisa estudar para aquilo, é só correr. Mas se ele quiser ser vencedor, e a Bíblia nos chama demais de vencedor, ele tem que melhorar isso, ele tem que estudar. Já os talentos são inumeráveis, segundo estudiosos. Porque o talento, ele pode ser e é desenvolvido em pessoas que não nasceram com ele. É o meu caso. Eu naturalmente nasci com uma gagueira, meio que de alguma parte da família, dificuldade em falar e de relacionamento. Mas em algum momento isso foi mudado e Deus me deu um talento diferenciado. Talento, e nós vemos na própria Bíblia Sagrada, e eu não estou aqui fugindo, e poderia citar aqui para vocês, porque a base dessa palavra está ali em Romanos capítulo 12, verso 1. Apresentei os seus corpos. Então o Senhor aqui, as meninas da dança estão louvando ao Senhor com os corpos dela. Algumas, de forma inata, já receberam o dom, e vocês podem ver naturalmente isso. Eu nem perguntaria aqui sim ou não, porque isso é visível. Eu tenho em casa, são 2 que dançam e 3 que não tem noção. Vai dançar, parece estar sofrendo um ataque. Rosa e Ricardinho têm uma facilidade terrível, há uma leveza no corpo. Agora se for eu, o Augusto, o Yuri nós estamos vendo aí ainda, né? Vamos deixar ele de fora disso. Não tem jeito. Inato. Não nasceu. Nasceu com isso. Não é inato. E vocês veem quando elas dançam aqui, que tem algumas que estão aqui por puro talento. Existem aquelas que juntam o seu dom, e não confundam aqui com aptidão, pelo amor de Deus, o seu dom com talento, porque ela foi melhorar em alguma escola. Algumas mães, sabiamente, aprendem, trazem as suas filhas e colocam nas mãos de Maíville e Companhia Limitada e vão melhorar, porque elas vão ter um talento que pode obscurecer um dom. E você sabe quem tem talento, que às vezes, se ele errar uma lição, vai um para a esquerda, ela vai para a direita. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Tem um hino que diz sabiamente com base bíblica, e eu não quero exaurir essa fala aqui agora. Meus dons e talentos são para te ofertar. Independentemente se eu faço bem, ou se estou na base do talento, eu não sei como é que você está aqui. Mas se a essência é de adorador, você entrega. Aí você vê alguém dizendo, só que para nós humanos... Já viu alguém cantando? Eu acho interessante. Tem alguns que cantam e encantam, né? Quando abre a boca, não penha. É um louvor que sai, porque aquilo é um dom que tem. E eu acho muito lindo isso. Eu louvo a Deus também. Mas vou dizer para você, irmão, eu não sei se é por causa da minha essência, quando eu vejo alguém se arrastando, lutando para cantar, às vezes não consegue, mas está ali no meio e quer, porque eu quero, eu vou. Aí eu olho assim e falo, Jesus, ajuda, tem misericórdia, estende as mãos, Senhor, prospera, abre o entendimento. Eu não sei quantos são assim, mas se alguém tem Jesus, se é a essência e a adoração, por que você faz isso? Porque você quer ver aquela pessoa adorando também. E assim Deus faz. Parece que eu estou vendo. E quem é mãe e pai sabe disso. O filho que é safo, linguagem militar aqui, né? O filho que é despachado, que é execuível, que é inteligente, que é loquaz,
você deixa que ele se vire. Mas o filho que tem dificuldade para andar, arrasta uma perna, dificuldade para pegar uma mão, um braço mais curto, uma dificuldade de concentração, ou coisa desse tipo, o coração vai se abrindo assim, ó. E às vezes eu não sou pai, mas eu vou dizer para você não achar que é de outro mundo, mas realmente você é, tá? Às vezes você vê o filho que não é seu, é dos outros, mas você vê com alguma dificuldade dessa, dá uma vontade de carregar no colo, de levar. Eu quero dizer para você que o grandão, o todo-poderoso que está aqui nessa noite, ele é desse jeito. É por isso que ele diverge. E eu quero aqui dizer, vou apenas entrar nessa pequena faceta que eu não gosto muito de falar, porque hoje tem muita gente fazendo terapia, psicologia, psiquiatria, né? Mas me perdoe, irmão, tá? Eu fiz também, aprendi alguma coisa, mas Carl Jung, ele diz algo que se confronta e parece muito real, mas cuidado, é o canto da serpente. Ele diz: se você quiser parecer-se sábio, vencedor, se feche. Não deixe que te leiam. Não emita parecer. Não se adiante a sua resolução. Espere a pessoa dizer, e mesmo se ela te ferir com palavras, ou devagar diante de você, você vai repetir dentro de você, está escrito: não me interessa. E quando você e aquela pessoa vai se intimidar com você, e vai começar a te respeitar, por não te conhecer. Porque quando você se faz conhecido, você se torna do povo simples, e o seu preço, seu valor cai. Mantenha-se no padrão elevado. Se ame primeiro que os outros, e se mantenha no seu lugar. Deixe que eles te descubram, e você será senhor sobre eles. Eu aprendi isso também, irmão. Só que acima de tudo, parece a mesma coisa, mas não é. A Bíblia diz: seja simples como a pomba, mesmo que às vezes você tenha que ser prudente como a serpente. Não é para todo mundo que você deve fazer isso. Humilhai-vos perante Deus. Julgue o seu irmão superior a si mesmo. Levai a culpa, ou o peso, ou as cargas uns dos outros. Confessa o teu pecado. Conversa com teu irmão. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Parece desde o Éden que a essência do pecado é nos isolar, é nos colocar por cima, é nos fazer intrépidos, senhores de nós mesmos. E às vezes até parece que é a Bíblia, mas Carl Jung, ele contradisse os pontos principais bíblicos, porque a nossa essência é de adoração. E quem quiser adorar ao Senhor, dê um copo de água fria para o seu irmão, ajude-o nas suas necessidades. Aleluia. Você está entendendo? Você está entendendo? Jesus está aqui, e a essência de adoração tem que sair. O mundo hoje diz: você só faz quando você sentir. Mas o Senhor e a palavra dele diz que quer queiram, quer não, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E a música de abertura aqui, enquanto eles alegremente saltavam, diz que todo ser que respirar, como é o restante? Digam de novo. Eu vou perguntar de novo. Que todo ser que respirar, aí alguém diz: não, pastor, mas eu já louvo. E eu estava prestando atenção aqui.
As mais enfronhadas na dança, elas ficam repetindo e junto. Você não está ouvindo, mas ela está louvando. E eu vou dizer para você, as iniciantes, vai atrás delas, viu? Porque essas são as melhores. Sabe por quê? E vou dizer para você, é traumático, é triste dizer isso, mas é uma realidade. Alguém perguntou recentemente para mim: pastor, vamos falar de assembleiano, tá? Para não sair, não quero sair para outras searas. Pastor, para ser ungido pastor, precisa ser batizado no Espírito Santo? Eu quis rir, sabe, irmão? Mas eu tento me colocar no lugar da pessoa. Eu falei: sim, filha, precisa. Certeza, pastor? Sim. É porque o meu pastor faz mais de 30 anos que eu conheço. Eu nunca vi ele falar em língua. Eu fico imaginando o que está passando na cabeça de cada um de vocês aí. Parece estranho, né? Agora olha para dentro de você. Você foi batizado no Espírito Santo? Cadê? Você tem a ousadia de dizer um negócio desse aqui? Vamos ousar, irmão. Porque aqui está cheio de adorador. O inimigo quer dizer que não, mas eu sei que aqui tem adorador. Não tem? Todo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu quero fazer aqui um exercício, sentados mesmo, como vocês estão. Não é uma Babel, não. É algo que o Senhor colocou no meu coração aqui. E não se preocupa, porque mesmo que pareça, para você que é mortal, não tenta entender a Deus, não. Vai parecer confuso. Mas para o Senhor, Ele entende o que nós vamos fazer aqui. Porque vamos. Cada um de vocês, em voz audível, vão cantar um hino que mais marca a vida de vocês. Podem começar. Em voz audível. Irmão, não é para olhar para os outros, não. É você. Sobe um pouquinho o volume, vai subindo. Vai subindo. Eu vou ajudar eles, Gustavo. Não deixar assim. Pode continuar. Olha lá. Vai subindo o som. Aquele hino que você canta quando está pedindo que o Senhor cure alguém, escondido, que ninguém sabe, mas está aí. Muito obrigado, queridos. Você notou uma coisa? Vamos fazer de novo para você ver. Que som parece? Comece a cantar de novo. Vamos lá. Se você fechar os olhos, esses parecem sons de muitas águas. De água. Mas sabe o que eu vejo mais aqui? Eu vejo daqui. Para quem está fazendo isso? Eu vejo quebrantamento, obediência, entrega, e o Senhor Deus ouvindo. Ele preparou esse momento para isso.
Deus preparou esse momento de louvor. Agora, quer ver uma coisa? Muito obrigado, irmãos. Vocês começam a cantar, mas não é compreensível, não é audível. Não se consegue. Agora, Diego, aquele hino que a Marcele canta, Santo para Sempre, dá uns acordes aí. Mas em médio tom, em médio tom. Só quem sabe. Se tiver a letra, é até bom aqui. Mas em médio tom. Agora você já sabe o que estou cantando. Como é que diz a primeira estrofe? Eita. Vocês não sabem o gozo que dá na alma só de ouvir. Presta bastante atenção no que está vendo aqui. Fui eu quem pediu para subir. Está vendo? Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando começamos a cantar, o afinado, o desafinado, se eu tentar segurar não vou conseguir. Sabe por quê? Porque quando esse povo abre a boca, aí o Senhor dos Senhores, porque Ele habita no meio de louvores, é isso que eu estou querendo dizer. É a essência que é a adoração. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Escapa do nosso comando. Quando começa um rio que vai. Aleluia. Quando Ele chega, porque Ele habita no meio dos louvores, as diferenças vão embora. Os olhares curiosos são obscurecidos pelo barulho do povo de Deus reunido. No céu é desse jeito, mas na terra também é, porque a nossa essência é adoração. Não deixa o inimigo descobrir que a dor vai calar a tua boca, vai segurar os teus sons. Não deixa ele descobrir isso. Sepulte-o sobre adoração e louvor. Não deixa o inimigo entender que se tirar algo teu,
você vai parar de adorar. Não em Atenas, na Ásia, na Europa. E se eu entrar na Disney, que eu nunca fui, eu vou entrar adorando ao Senhor. No hospital adoramos a Deus. Na escola adoramos a Deus. Nas ruas adoramos a Deus. A nossa essência é adoração. O inimigo sabe que aqui é o lugar de adoração. Quem é mais antigo sabe disso. Quando nos reuníamos, os pais traziam histórias, pastor Braz, de assombrações, pastor Gil, de coisas que aconteciam nos campos. E alguém disse: aquilo era ideia deles. Não, é real. Mas eu conversava hoje com um irmão, e ontem eu vi, no mesmo lugar, porque se confirmou, no retão de Jacareí, algo estranho voando por cima. As pessoas não veem mais isso, e só aqueles que estão em Cristo, os olhos estão abertos ainda para o mundo espiritual, porque ele existe. Mas por que não existe mais lá fora, pastor? Porque o inimigo quer enganar como enganou a Eva, e dizer para eles que lá fora está tudo bem, e que eles não corram para dentro do lugar mais seguro, que é a casa do Senhor. Então nós vemos, mas eles não veem mais. Nós enxergamos, mas eles não enxergam mais. Porque um adorador que tem a essência de adoração, ele não para de adorar, ele não liga. E essa igreja ainda é assim. Há uma sessão de microfonia, há microfones, há caixas de som que não vai deixar atrapalhar outros de ouvirem. E se você sentir vontade de adorar enquanto alguém fala, pode adorar. Se sentir vontade como uma criança que ainda não entendeu entre o bem e o mal, e ela dança aqui, me esqueci o nome dela agora, Olívia, ela não quer saber se tem dom, ela não quer saber se tem talento, ela quer de alguma forma entrar no meio da adoração. Louvor, a natureza não nega ao Senhor, diz o pastor Vitorino Silva. Todo o universo é devoção. Os rios entregam as suas águas aos mares, eles não questionam. Os mares fazem as suas ondas. As flores entregam as suas pétalas e não retêm. Aleluia. O vento sopra e não sabe para onde vai, só o Senhor sabe. Isaac é pedido a Abraão e ele entrega. O Senhor me pede e eu dou. O Senhor pediu a alguns e você deu. Louvor, a natureza não nega. Se o universo é devoção, eu quero estar presente nessa entrega. Ó Senhor, é todo teu meu coração. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Eu convido você para ficar de pé. Enquanto fica sobre os seus pés, adore ao Senhor. E se você puder mais uma vez ir louvando a Ele, louve. Se tiver choro, chore. As meninas dançaram aqui, foram de um lado para o outro. Ah, se eu pudesse, se eu soubesse também eu faria. Mas eu não sei. Mas nós estamos aqui, irmãos. E se você, igreja, quiser, se vocês quiserem, essa noite vai ser uma noite marcante de adoração. Nós já sentimos isso e pode ficar melhor. Isso. Então adore ao Senhor, porque Ele está na casa. Ele recebeu sim a adoração dessas meninas. Ele recebeu sim a adoração de um ou outro que estava aqui sem saber para onde ir, mas estava aqui. Ele recebe sim a tua adoração. Ele sabe que você está aqui como está aqui. Ele sabe se você já entregou ou se você ainda vai entregar. Mas se a natureza não nega o louvor, nós também não vamos negar. A sua essência é adoração.
A sua essência é o quê? Aleluia. Glória a Jesus. Parece que eu ainda estou dentro da Assembleia de Deus. Glória a Jesus. Eu estou dentro de uma Assembleia de Deus. Aleluia. Nós vamos deitar felizes hoje. Glória a Deus. Aleluia. O meu povo canta. Momento de adoração. Aleluia. Quem sabe a tua bênção está chegando agora, hein? Quem sabe o Senhor está te preparando para a luta que vai chegar, hein? Oh, aleluia. Santo para sempre. Se sentir vontade de falar em línguas, fala. Entrega para Ele agora. Ele já tem tudo, só não tem isso. Aleluia. Ele já tem tudo, só faltava isso. Oh, glória ao teu nome. Enquanto você vai adorando, a palavra de Deus garante que os pecados vão sendo lavados, porque está adorando, reconhecendo o Senhor. Um anjo com a tenaz voa do altar do Senhor e toca a tua boca e diz: você está sendo purificado dos teus pecados. Aleluia! Aleluia! É o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Realmente tu és, Senhor. Os tronos e domínios, Governos e poderes, teu nome é sobre todos. e os anjos cantam. E a igreja, queria que vocês vissem que bonito está daqui. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Dos teus pecados nem me lembro mais. Aleluia. Canta, adora o Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu estou vendo boca que eu nunca vi se movimentar aqui nessa igreja, movimentando. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia. Como é bom sentir a presença do Senhor entre nós. Aleluia. Oh, glória a Deus. A igreja compareceu no lugar de adoração. Aleluia. Oh, glória. Bendito Deus. Batiza, Jesus. Cura dores, Senhor. Perdoa pecados, Jesus. Salva almas, Senhor. Limpa, Jesus.
Recebe, Senhor, os teus filhos que aqui estão, servos, essência é o sangue do Senhor, é o que o Senhor não tinha, era isso, Ele já tem tudo, Ele só espera de você essa adoração. Oh, glória a Deus! Vocês que estão pela internet não têm noção de como está gostoso aqui. Ou melhor, vocês têm, porque eu sei que o Senhor está visitando vocês aí também. É uma noite de algo novo. Aleluia! Filhos adorem, pais adorem. Vocês vão passar. Aleluia! Como disse o pastor Edson Bonfim aqui hoje pela manhã, vocês estão abastecendo o tanque, e pode ser que vai ter lugar que vocês não vão encontrar mais posto de abastecimento, mas já vão estar de tanque cheio, porque Jesus está enchendo nessa noite aqui, enchendo de graça, de poder. O choro pode chegar, mas ele vai ser misturado com canto, porque o Santo está conosco, o Santo Senhor está ao nosso lado. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Adore ao Senhor. Eu vou orar por você, para que você nunca mais deixe de adorar o Senhor dessa forma. Sabe, você vai entrar aqui, e quando você entrar nesse lugar, você vai lembrar que aqui é o lugar de adoração. Aleluia! Você vai lembrar que, tendo ou não tendo, aqui é o lugar de adoração ao Senhor. Você vai lembrar que mesmo quando você não tiver o dinheiro para colocar na salva, sabe? Você vai vir assim, ó, pela fé, e vai fazer assim ali, ó. Pode fazer dessa forma. Senhor, é pela fé, porque aqui tem adoração, aqui tem a essência, é tudo que eu tenho, é tudo que eu sou. Tem pai aqui que vai sair daqui tão cheio, quando o filho disser: pai, cadê? Ele vai dizer: está vindo aí, filho. Está vindo aí, porque o provedor, que é a minha essência, vem na minha frente, vem à frente de mim. Jesus está fazendo algo novo aqui nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, receba unção do Senhor Deus. Receba a unção que tira a adoração sem precisar do aperto. Você é planta boa e vai emitir o cheiro de Jesus sem precisar ser esmagado. Você que já está sendo esmagado ou esmagada, o Senhor vai refazer. E se as tuas uvas já foram todas esmagadas, parece que não tem mais, o teu parreiral da nova safra vai vir com uma porção nova, bonita, a qualidade melhor. E você vai dizer: eu já dei o vinho, mas agora eu tenho um vinho melhor e um vinho novo. O Senhor vai te encher e você vai andar transbordando. Você vai encontrar, você vai convidar e vai trazer. E não vai ser o lugar, mas é você que vai ser a bênção. Você vai sentar ao lado daquela pessoa que você vai trazer e vai dizer: olha, o que ele está dizendo é isso, e é para você. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Em nome de Jesus, seja curado. E sim, eu estou dizendo agora, em nome de Jesus, aquilo que você disse aqui, Rui, é a minha visão, pastor, que me derruba.
Mas eu vou te dizer, meu irmão, é a visão dos céus que vai te guiar, é o que vem do céu que vai te sustentar, é o que vem de Deus que vai te fazer estar de pé, é o que vem do Senhor, como você disse hoje, mano, Indonéia, cedo. Eu venho mesmo, pastor, eu venho porque Jesus já me curou. Ela vai te curar ainda mais. Aquilo que você disse, Hugo, para mim, o Senhor me avisou antes. Ele vai estar contigo, te avisando, e vai livrar no momento. Aquilo que vocês me disseram nessa semana passada, que foi de bênção, aquilo que eu vi, o livramento que Deus deu hoje também lá para o meu netinho, lá no hospital, Ele vai continuar dando, e dá o teu, e dá por onde passar, porque Ele é Senhor, porque a nossa essência é Ele. Nós somos os céus. O reino de Deus está aqui nessa noite, dentro de você, dentro do teu coração. O reino de Deus não vai se manifestar ainda, Ele vai se manifestar em ti, agora, aqui nesse lugar. Então adore ao Senhor. Se a tua essência é adoração, adore ao Senhor, adore ao Senhor.